Olá, garotos e garotas, sejam bem-vindos a esta videoaula. Vamos começar com a nossa acolhida, como sempre, colocando Deus em primeiro lugar. Vamos agradecer, vamos pedir também as suas proteções sobre nós, sobre aqueles que a gente ama, aqueles que estão mais próximos ou mais distantes de nós, né, por nossos amigos, e também vamos rezar por nossos inimigos, aquelas pessoas que talvez não sejam tão próximas da gente, mas que também somos obrigados a rezar. Essa é a nossa missão de cristão. Então, por todos nós iremos rezar esse Pai Nosso e também nos consagrar nossa Mãe Maria, Mãe de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, a incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como filho de propriedade vossa. Amém. Nós vamos dar continuidade à revisão de assuntos, só que desta vez vamos ver o que vimos já em junho, tá? E a sua atividade é a página 88 do seu livro de religião. Capricha lá, tá bom? A gente vai ver o que exatamente, um pouco sobre as religiões ocidentais e orientais. Nessa parte, quando se trata de ética, é muito importante saber que existe ética em todo lugar. Existe a ética profissional, a ética familiar, até mesmo nas amizades e, por que não, a ética religiosa, né? Já que o mundo é cheio de ética, em muitos lugares é importante, tem que haver ética para que haja um equilíbrio. Então, na parte religiosa também existe. Nos dias atuais, cada vez mais somos levados a conhecer a pluralidade e a diversidade de culturas e religiões que existem no mundo. Mas, para que esse caminho ultrapasse o campo da informação e nos leve a mergulhar no mundo do outro, com todas as suas diferenças, precisamos nos abrir a novas realidades. Vamos conhecer um pouco mais sobre as diferentes tradições religiosas ocidentais e orientais. Ah, como eu falei, eu acho que antes, né, na aula a primeira aula desse assunto, a gente não é obrigado a ter a mesma religião que o outro. Claro que não. Existem várias religiões e não, hoje em dia não tem como mais unificar em uma só, né, o mundo. Não tem como seguir uma única religião, infelizmente ou felizmente. Mas deve haver sim o respeito. A adesão é uma coisa, agora o respeito é outra que tem que haver, tem que existir. Porque não tem como eu dizer que a minha religião é melhor do que a sua. Não posso fazer isso. Quando existe respeito, as duas ficam ali no cantinho dela, cada um exercendo a sua crença, a sua fé. E Deus tem de misericórdia de todos nós. Então, se estamos certos ou se estamos errados, quem sou eu ou quem é outra pessoa para me julgar, para julgar alguém, né? Isso depende de Deus, é que é o nosso Criador que fez tudo, fez o céu e a terra, né? Todo o universo, e ele somente ele é capaz de nos julgar. Se estamos errados por acreditar em algo ou alguém, mas é a nossa fé, é a nossa crença, a gente está tentando acertar. A partir do momento que você acredita, você já está tentando acertar. E cabe somente a Deus decidir o que é certo e o que é errado na vida de cada pessoa. Por isso, nunca, nunca, nunca a gente deve julgar religião alguma, tá? Por mais que você não concorde com certas coisas, que você não acredite naquilo, mas o respeito deve prevalecer. E a gente viu algumas religiões ocidentais e outras orientais. Quando se fala de religião ocidental, a gente fala das religiões monoteístas, que acreditam em apenas um Deus, em uma divindade, mono, de único, um. A, ou seja, aquelas que tiveram origem em Abraão e acatam a existência de um Deus único. Aí são elas, ó, o judaísmo, cristianismo e o islamismo.
Desculpa. São essas as três religiões que a gente está vendo aqui, religiões ocidentais. Nas religiões orientais, a gente vai ver um pouco mais, né? Tem maior relação com os países do Extremo Oriente, na Ásia Central, do Oriente Médio, alguns países da África e da Índia. Um ponto muito importante é que o fato de as religiões orientais normalmente seguirem uma linha panteísta, que identifica o divino como uma força impessoal e que permite tudo e todos. Em algumas religiões do Oriente existe uma visão cíclica da história que não crê um fim dos tempos, mas um ciclo um ciclo de tempo que termina e recomeça infinitamente. Existe o tempo cíclico, que é esse daqui, que é em forma de um ciclo mesmo, um círculo, que não tem a essa continuidade dos fatos, mas sempre vai se repetir. Exemplo que eu posso falar para vocês é tipo, eu já tinha falado também, mas no hinduísmo, né, existe a reencarnação. Então, quando se termina um ciclo, o ciclo daquela pessoa, ela vai para a alma dela, o espírito dela, não sei nem como eles chamam exatamente, vai para outra pessoa, para outra carne, para outra matéria. E aquilo ali começa um novo ciclo. Não é uma nova pessoa, mas é aquela pessoa antiga, aquele espírito antigo, na pele, na carne de outra pessoa. Ou seja, recomeçou. Aquele ciclo ali, a, aquela parte da vida daquela pessoa vai novamente para o começo. Não que seja outro começo, mas que é um recomeço, né? Como se fala, reencarnação, um recomeço, tá? E também existe o templo linear, que é o tempo nosso, né, de um cristão. A gente sabe que tem começo, meio e fim, tudo. A nossa vida, por exemplo, nosso começo, nascer, nosso meio, viver, nosso fim é a morte, mas que vai haver depois da morte um a vida eterna. Não para que recomece uma vida, mas que se viva eternamente. Então, aquilo ali é como se fosse o fim, tá? Essa é a visão linear. De todo modo, as tradições religiosas apresentam caminhos diferentes que conduzem ao mesmo fim, a busca pela construção de um sentido para a vida e morte. Eu tinha falado para vocês também, acabei lembrando quando eu olhei para cá para essa imagem, ó, que está dividida aqui geograficamente, né? Ocidente, Oriente. Mas aqui no Brasil, que faz parte do Ocidente, por exemplo, pode ter religiões orientais. Algum imigrante ou um grupo que se baseou na religião oriental, né, criou aqui e pode estar vivendo a religião deles, a religião oriental. Não significa dizer que só vai ser aceito aqui as religiões ocidentais, porque nós estamos no Ocidente. É mais propício que isso aconteça no contrário. No Oriente, que é um pouco mais complicado, a questão de aceitação de religiões, eles até buscam, existem alguns lugares que são totalmente proibidas algumas religiões, principalmente religiões do Ocidente. Então eles vivem nesse território que tem que seguir aquela religião. Por isso que existem as guerras religiosas, guerra por território, muito aqui no Oriente, por isso também. Conheço algumas pessoas que estão no Oriente, estão em missão no Oriente, mas que são católicos, né, fazem parte da comunidade que eu faço, do Shalom, mas que elas não se mostram lá como Shalom. Elas ajudam as pessoas, como se fosse um projeto social, né? Ajuda e tudo mais, mas sem ninguém saber que elas são católicos, porque senão vai dar um probleminha. Então no Oriente é mais complicado, mas aqui no Ocidente é tudo tudo aceito, né? Principalmente no Brasil. O Brasil é fantástico. Das tradições religiosas das mais diversas origens têm princípios comuns, mas podem seguir princípios próprios que norteiam o cuidado e a preservação da vida. Vejamos alguns valores cultivados em diferentes religiões.
a gente vai aqui, ó, trabalhar um pouco sobre o hinduísmo, cristianismo, islamismo, fé Bahá'í e o taoísmo. Vamos, daqui não, a gente não vai rever o taoísmo, mas o restante a gente vai dar uma pincelada, tá? Aqui fala resume um pouco sobre o hinduísmo, mas eu vou trazer para vocês um vídeo que é melhor para se entender rapidinho, é 1 minuto e 50, não, 2 minutos, 2 minutos, e você vai entender um pouco mais sobre essa religião. Depois eu volto para parte do texto. Não é fácil definir o hinduísmo. Primeiro, pela quantidade enorme de práticas e crenças de seus seguidores. Depois, a religião não tem um fundador específico e nem um método unificado de ensinamento. Para dificultar, ele ainda tem uma longa associação com outras religiões de suas áreas, como o sikhismo, o jainismo e o budismo. Apesar disso, o hinduísmo tem cerca de 900 milhões de seguidores ao redor do mundo. A maior concentração está no Nepal e na Índia, onde 80% da população se diz hindu. Suas escrituras mais antigas, os textos védicos, pregam a existência de um Deus Supremo que se manifesta através de divindades que se chamam Brahma, Shiva, Lakshmi e Vishnu. Ainda segundo os textos, o homem vive um ciclo de nascimento, morte e reencarnação conduzido pelo karma, no qual todos os atos produzem resultados que serão sentidos nessa vida ou na reencarnação, concedida apenas àqueles que viveram como bons hindus. Ao longo do ano, eles têm que respeitar 14 dias sagrados. A principal festa é o Diwali, que quer dizer Festival das Luzes. A maioria das casas dos hindus tem um altarzinho para as famílias fazerem suas preces, chamadas de mantras, e onde são oferecidas flores, frutas, água e incenso aos deuses e deusas. Os atos religiosos também são praticados em templos, com outros membros da comunidade hindu. Um de seus ensinamentos mais importantes é o princípio chamado Ahimsa, a não-violência, que acabou virando o principal slogan de Gandhi no processo de independência da Índia. Pronto, vocês viram aí um pouco, dá para simplificar, dá para entender melhor. Quando você fala de karma, essa relação entre o que você faz, aquele que você faz de bom, o bem vai voltar para você. Aquele que você faz de ruim, também vai voltar para você. Eles acreditam nisso justamente por conta da reencarnação. Quando você acredita em reencarnação, é, que vai começar novamente um ciclo, você pode até nessa vida, na cabeça deles, tá? De alguém hindu, você pode até fazer uma coisa ruim, mas é sabendo que uma das suas futuras vidas, na sua reencarnação, aquele mal que você fez a alguém vai voltar para você. E até que se haja um bem suficiente, a pessoa viva da melhor forma, 100% vivendo para o bem, até que se chegue lá, a pessoa vai reencarnando, reencarnando, como se for, isso é chamado Dharma, tá? Então, quando você já faz o bem suficiente, você atinge aquele limite, não precisa mais se reencarnar, você vai viver em paz consigo mesmo para sempre, já que você, tipo, atingiu a meta, né? Atingiu o objetivo. Até lá a pessoa vai se reencarnando, reencarnando, e isso serve muito para que as pessoas, eu acho muito interessante, que as pessoas realmente pratiquem o bem, porque senão, para elas, para as pessoas que acreditam, que são hindus, né, elas vão ser meio que castigadas e vão viver nesse ciclo eterno de punição e punição e punição. E ninguém quer viver sofrendo, ninguém quer, nem nessa vida que a gente está, né, e nem possivelmente outra, ninguém quer sofrer. Por isso que eles obedecem bem direitinho quem realmente faz parte do hindu. Não significa dizer, do hinduísmo, né? Não significa dizer que todos os que estão praticando o hinduísmo, eles acreditam 100% nisso ou façam 100% isso. Porque a gente sabe que de vez em quando tem umas pessoas que destoam, né, que segue
faz a exceção, que não consegue viver direitinho, faz parte da nossa vida humana, os erros. Mas a maior parte faz de tudo para que isso dê certo. No cristianismo, temos aqui as explicações, mas como todos nós somos, creio eu, né, cristãos, então eu não vou ler isso daqui, eu vou apenas falar um pouquinho sobre o cristianismo, tá? Como esse nome já diz quase todo, né? Cristão vem de Cristo, Jesus Cristo. É a nossa crença que Deus enviou um filho para cá, para a terra, e que é Jesus de Nazaré. Nasceu de uma mulher, nasceu de Maria, né, sua mãe, mas o pai é o próprio Deus, foi concebido pelo Espírito Santo. Né? Não teve, Maria era uma virgem, não teve relações com a pessoa que já estava com o casamento marcado, que era o pretendente dela, era José. José é o pai adotivo de Jesus, sim, mas Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, né, o Filho de Deus. Isso é bíblico, a gente encontra nos evangelhos, e algumas pessoas não acreditam. Isso é como eu falei para vocês, é questão de crença. E também aceitar e respeitar. Se algumas pessoas não aceitam, tudo bem, mas deve aqui haver o respeito. E Jesus Cristo teve a missão, né, de fazer o evangelho, pregar o evangelho, no caso, pregar o que era a vontade de Deus. Não veio para fazer confusão, não veio para se dizer que é melhor que os anteriores, que é um profeta, que era o verdadeiro profeta, não nesse sentido, mas para dizer que ele era o Filho de Deus e que se não acreditassem nele não teria vida eterna, porque ele é o próprio Deus. É uma longa história esse mistério da Santíssima Trindade, tá? Onde Pai, Filho e Espírito Santo fazem uma única pessoa. Não tem como a gente resumir bem em pouco tempo, né? Porque são muitos detalhes da Santíssima Trindade. Mas, para que você entenda, né? Quem é cristão sabe que Jesus, Filho de Deus, morreu por nós na cruz para livrar-nos do pecado. Foi a partir daí, a partir de quando Jesus ressuscitou, não apenas morreu, mas também ressuscitou, foi a partir daí que a gente teve direito a ir ao céu. Ou também, caso a pessoa não escolha não ir, né, pelas suas ações, a pessoa não vai para o céu. É uma questão de julgamento. Quem vai fazer isso é Deus, se nós iremos realmente ou não para o céu. Só Ele pode dizer isso. Mas enfim, é um resuminho sobre o cristianismo. O islamismo, a gente não trabalhou tão bem, mas eu posso falar para vocês, né? O islamismo, Deus criou o mundo por misericórdia, a qual também se manifesta no amor dentro da família e entre amigos, no amor para com estrangeiros, na ajuda dada aos pobres e até mesmo aos inimigos. Por isso, a prática da paz, da tolerância, do perdão deve transformar inimigos em amigos. Eu vou ficar só nessa parte aqui, tá? Do islamismo. E eu vou mostrar para vocês um videozinho, esse é de 3 minutos, sobre um detalhe, ó. A gente vai ver um pouco sobre a fé, não é sobre o islamismo, é a fé Bahá'í. Não está em português, está em inglês, mas a legenda está em português, vai te ajudar muito. E como vocês são estudantes de inglês, não tem problema, né? Tudo que vier é benefício. Mas vocês se concentrem na legenda e coloquem, se possível, os fones. Não sei nem se vocês estão me ouvindo bem, né? Porque quando eu coloco o fone, diminui bem, muita qualidade. Mas, como está tendo barulho aqui externo, eu não posso tirar o fone, senão vai ser pior para vocês. Você vai escutando aí em inglês, vai dando certo. Vai dar certo, tá? Resumindo, vai dar certo. Escuta aí. Throughout our history, God has sent to humanity educators, known as manifestations of God. The teachings they provide have enabled mankind to advance spiritually and embrace the arts and sciences. These manifestations have included Abraham, Krishna, Zoroaster, Moses, Buddha, Jesus, and Muhammad. Baha'u'llah, the latest of these messengers, explained that the religions of the world come from the same source,
and are in essence successive chapters of one religion from God. Baha'is believe the crucial need facing humanity is to find a unifying vision of the future of society and of the nature and purpose of life. Such a vision unfolds in the writings of Baha'u'llah. Baha'is believe in the oneness of God and religion, the oneness of humanity and freedom from prejudice, the inherent nobility of the human being, the progressive revelation of religious truth, the development of spiritual qualities, the integration of worship and service, the fundamental equality of the sexes, the harmony between religion and science, the centrality of justice to all human endeavors, and the importance of education. Baha'is try to define their inner lives in accordance with the teachings of Baha'u'llah. The community to which they belong is one of learning and action. Baha'i communities are free from any sense of superiority or claim to exclusive understanding of truth. Baha'is share a common goal of serving humanity. It is a community that strives to cultivate hope for the future of humanity, to foster purposeful effort, and to celebrate the work of all those in the world who strive to promote unity. A fé Bahá'í, ela é bem interessante, certo? Cultiva muito os valores. Vocês viram aí, né? Vocês entenderam como ela na teoria é excelente. Não sei na prática, porque eu não conheço nenhum seguidor do Bahá'í, da fé Bahá'í. Não sei se vocês conhecem. Eu até posso pesquisar. A gente pode ver no YouTube algumas coisas do tipo na aula pelo Meet. A gente pode fazer isso, né? Tive a ideia agora de ver pelo Meet, mas até então eu não conheço. Mas creio que quem faz parte da fé Bahá'í seja uma pessoa muito boa. Eu quero finalizar essa aula com essa mensagem, né, tirada da Bíblia, dos Atos dos Apóstolos 20:35, onde diz: em tudo que eu fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: há maior felicidade em dar do que receber. Então que você tenha esse pensamento de não esperar por alguém para ser feliz ou então para fazer o bem. Tome a iniciativa, tome a iniciativa de algo, fazer o bem às pessoas. Não espere ser perdoado para perdoar. Comece perdoando. Logo, logo os benefícios vão chegar, né? Não espere uma caridade de alguém. Faça a própria caridade. Seja caridoso. E assim você vai viver bem melhor, tá? Abraço e até a próxima aula.